E hoje é muito interessante que Deus colocou, hoje isso é com você. Nós combinamos, eu tenho falado em todos os cultos ultimamente, que eu vou colocar o livro e o capítulo. Você anota e leia todo ele para achar o versículo onde está. Participa em todos os cultos, anote a palavra para você ler. Anote mesmo. Preste atenção e anote para ler depois. E hoje a gente vai dar um passeiozinho em 3 livros, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando fala assim, isso é com você, a gente pode pensar, mas Deus não é todo-poderoso? Deus não é o Senhor? Onipresente, onisciente, onipotente, que pode fazer qualquer coisa e faz qualquer coisa, independente do limite físico, independente do limite de distância, Deus faz qualquer coisa, mas não faz tudo. Parece contraditório, né? Abre lá em Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Facinho de achar. Logo no começo da Bíblia. Facinho de achar, tá? Êxodo, capítulo 14. Enquanto você procura, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés. Êxodo também. E é muito interessante que alguns falam, mas Moisés, isso, aquilo, ele fala com Deus na sarça, que ele tinha a boca pesada e tudo mais. Moisés, ele foi criado como o neto do faraó, o principal reino, império daquela época, mais poderoso, mais rico. Ele foi criado no palácio, ele teve a melhor educação que podia ter na terra naquela época. E ele sabia escrever, sabia ler, sabia calcular, sabia tudo. Êxodo 14 fala assim, vou situar você. Depois das pragas do Egito, o povo saiu. Ah, que maravilha, que beleza. Saiu e foi andando para a terra prometida. Os egípcios se deram conta do que aconteceu e saiu em disparada, desesperado, feroz, a galope. E aí o povo de Deus se deparou com o mar à frente e os egípcios atrás. E aí o povo desesperado e Moisés, Deus vai resolver. Êxodo 14 fala assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Olha que pergunta. Afinal de contas, você está pedindo para mim o quê? O que você está falando comigo? Tradução atual. Minha. Não está na Bíblia assim. Aí Deus continua, dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, falando para Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus é todo-poderoso, Deus faz qualquer coisa e todas as coisas. Isso é uma certeza, absoluta até. O homem que limita, o homem que acha que não, mas Deus faz todas as coisas. Se você lê a criação, Deus falou isso, falou aquilo, aquilo outro, e tudo se formou. Uma coisa gloriosa. Mas vamos lá. Deus pergunta para Moisés, o que você está falando comigo? Mais ou menos assim, eu já fiz todo milagre até aqui, já está chegando, está lá o egípcio, está lá o mar, mas já fiz tudo. Aí ele só falou assim, ó, fala para o povo, anda, anda. E você, Moisés, ergue a mão, ergue o cajado, abre o mar. Se Deus assoprou, se ele separou com a mão, se ele pôs represa, não é isso que conta. O detalhe é, quem tinha que fazer isso? Era Moisés. Quem tinha que andar e atravessar? Era o povo. Isso cabia ao povo. E isso era com eles. A palavra de hoje, isso é com você. Essa passagem é maravilhosa. Tem filme, tem desenho, tem uma coisa extraordinária, a imagem
Maravilhoso. O povo passando em seco, sem água. Coisa maravilhosa. Mas quem teve que fazer foi Moisés e o povo. Tiveram que fazer a parte deles. A parte que cabe a você, a mim, Deus não faz. Ele faz tudo. Põe tudo em ordem, direita, coloca certo, mas o que cabe a nós, nós temos que fazer. Agora dá um pulo para Josué, o livro de Josué mais à frente. Pertinho, viu? Josué logo depois, é o 6º livro. Josué capítulo 1 fala assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui, Moisés já havia morrido, já tinha cumprido todas as suas obrigações. Já tinha realizado toda a responsabilidade dele. A partir daqui, Deus escolheu e chamou assim: Josué, venha. Levanta. Não fica aí prostrado, acabado, arrasado, destruído, entristecido, amargurado, depressivo, ansioso. Não fica aí não. Vamos. Levanta e atravessa o Jordão e leva o povo lá para a terra que eu prometi. A parte que Josué e o povo tinham que fazer, Deus não faz. Então preste atenção. Deus faz todas as coisas, mas o que cabe a nós, nós temos que fazer. Nós é que temos que cumprir. Deus já deu toda a ferramenta possível. Autoridade, poder, tudo pelo Espírito Santo. Livramento. Deus deu todas as coisas necessárias para a gente fazer o que precisa ser feito. E você e eu estamos fazendo o que com isso? O que a gente está fazendo com essa história? Fala para mim. Está lá no cantinho escuro, luz apagada, porque ó vida, ó céus, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Que nem um desenho que passava antes. Medo disso, medo daquilo, receio do outro coisa. É isso que você tem que fazer? Faça. Deus já te deu ânimo, alegria. O Senhor Jesus, príncipe da paz, que traz alegria, regozijo. Ele já fez tudo isso. Já fez tudo. E nós estamos fazendo o quê? E nós estamos reclamando do quê? E nós estamos deixando passar o quê? Aí tem uma, lá em Marcos agora, Novo Testamento. Pula bem para frente. Marcos 16. Procura lá os evangelhos que você vai achar facinho, facinho. Marcos 16 fala assim: o Senhor Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem que vai pregar o evangelho? É Jesus. É Deus que vai descer do céu. O Espírito Santo. Quem que vai pregar o evangelho? Nós. O que cabe a nós, nós temos que fazer. Isso é com você. E comigo, é óbvio. Mas levar a palavra de Deus, cabe a nós. Todo o restante o Senhor Jesus já fez. O pior e mais difícil, Ele já fez. Morrer na cruz para perdoar todos os pecados e salvar a todos que querem. Todos que aceitam. Que vem pela palavra a salvação. Pregar o Evangelho, somos nós. Então do jeitinho que o Senhor falou para Josué, levanta, vamos. Ah, mas dói aqui, dói ali, dói lá. Eu vou falar uma coisa muito interessante. Depois que passa dos 40, dói. Dói as costas, dói o joelho, dói o ombro. Mas tem um detalhe.
a gente não pode parar, porque o que cabe a nós, Deus não vai fazer. Ele colocou na sua mão e na minha, colocou na nossa. Toda e qualquer coisa. Não é só pregar o evangelho, levar a palavra de Deus e mostrar salvação e amor, não é só isso. É tudo. Deus não vai na repartição pública, Ele prepara todo o caminho, todo atendimento e andamento do processo, mas é você que tem que ir lá. Você fala para ele, Deus, vai na audiência para mim lá. Ele não vai, ele acompanha você, porque é você que tem que ir. Entende isso? O que está aqui nesse mundo, nós temos que fazer. O Senhor ajuda, faz, Ele faz milagre, mas nós é que temos que fazer a nossa parte. Não tenha dúvida disso. Aqui você viu prova na Bíblia. Prova na palavra. O que cabia a Moisés, ele teve que fazer. O que cabia a Josué, teve que fazer. E aí Jesus vem e fala assim, agora vai. Prega para todo mundo. E aí quando tem gente que escuta esse daqui, uma vez eu conversei há muito tempo atrás, conversando com um pastor, ele falou para mim assim, pastor, eu tenho um chamado para ir para Miami, pregar o evangelho, evangelizar em Miami. Bom, ainda não foi. E às vezes, quando fala assim, para todo mundo, é quem está do seu ladinho, seu vizinho, seu parente, seu familiar. Pode dar uma olhada. Tem gente que não conhece Jesus ainda. Não sabe que Ele é maravilhoso, glorioso e que Ele fez tudo por amor, para salvar todo mundo. Leva a palavra. Essa é parte da nossa função. Isso é com você. É comigo. Com todo mundo que vai à igreja. Com quem não vai à igreja. Com todos que conhecem ao Senhor. E todo o resto nesse mundo que cabe a você, a nós, vamos fazer. Vamos fazer. Amém?